E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. E hoje para falar de um assunto quentíssimo e bastante polêmico, que é o encerramento das atividades da Ford aqui no Brasil. Então a gente tem como convidado Flávio Padovan, que acompanhou uma boa parte dessa história lá de dentro. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Roberto. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Embora que é sempre uma satisfação falar com vocês, mas é um assunto que confesso que me entristece muito falar dele, né? Porque, como você mesmo disse, Gustavo, eu vivi muito tempo dentro da Ford, foram mais de 25 anos de Ford. Então, para mim é uma tristeza, né? Essa notícia. Mas também eu sei que é importante a gente conversar sobre isso para poder enriquecer esse debate, né? Você é um nome meio obrigatório numa discussão desse tipo, né? Porque, além de ter sido um executivo de alto escalão, você, depois que saiu da Ford, você vem mantendo uma atividade de consultor, aonde a informação é a tua moeda de troca. Então, certo? Nem que seja para perguntar se vai chover, Flávio Padovan é sempre uma fonte confiável para a gente perguntar alguma coisa. Obrigado. Eu sei que vocês não vão perguntar se vai chover, mas estou aí, né? Muito bom, muito bom. E é sempre um prazer falar com os amigos aí. Roberto é um amigo de longa data, né? E quando eu vejo, eu estava falando para ele, quando eu vejo o Gustavo me fazendo pergunta, eu lembro do Roberto naquela época, que eles são muito parecidos, né? Muito bom. Opa. E ele falou que parece irmão gêmeo, não é bem assim, mas tudo certo. Já chamaram a gente de filho gêmeo, mas... É isso aí, é isso aí. As brincadeiras à parte, né, vamos começar a falar da Ford, né? Essa não, assim, pegou um tanto de gente de surpresa, mas já havia uma intenção global da Ford mudar, né, a chave e parar de fabricar automóveis e se dedicar a veículos maiores, né, SUVs, picapes, mas ninguém esperava o fechamento, né, de 3 fábricas aqui no Brasil, né? São 2 da Ford, uma da Troller que vai fechar, e eles só vão trabalhar com importação aqui. E isso pegou todo mundo de surpresa. Vão ser mais de 5 mil pessoas, colaboradores da Ford, que vão procurar continuar sua carreira em outros lugares. Então, assim, o que de fato já se sabia disso, dessa decisão, e o que é novo? A gente já sabia, assim, já se sabia que ia fechar a fábrica mesmo no Brasil. Enfim, tá uma coisa esquisita para a gente isso aqui, né, esse tema ainda. Veja bem, é normal, né? Essa pergunta sua é importante, porque para o mercado realmente uma notícia bombástica, né? Para quem não acompanha, para quem não viveu lá dentro, para quem não tem tanta informação de dentro do métier. Mas para quem acompanha o mercado, para quem acompanha a evolução das coisas, não é tão surpresa assim, né? Porque se a gente pensar na evolução dos fatos, né? Aliás, eu vou fazer até uma retrospectiva um pouquinho para trás, porque para vocês que seguem o mercado, é importante a gente incluir isso no nosso debate, né? Vamos voltar para a Auto Latina um pouquinho, porque acho que é importante a gente falar disso aí. Vocês se lembram, a Ford e a Volkswagen resolveram dissolver a Auto Latina no início de 96, né? Final de 95, começo de 96. E naquela ocasião, a Ford saiu dessa sociedade com o bolso cheio de dinheiro, mas sem produto nenhum, né? Muito fraca em relação ao produto. Por quê? Porque durante a Auto Latina se privilegiou a marca Volkswagen, né? Porque ela era muito mais forte, a rede de concessionários com 600 concessionários e tudo isso. Então, acabou privilegiando os produtos da Volkswagen
e até a Ford cedendo produtos para a Volkswagen, e a Volkswagen e a Ford saiu enfraquecida nesse sentido de line-up de produtos, né? Então, desde então, a Ford tem construído um plano de sobrevivência aqui no Brasil. Isso faz 25 anos, né? Então, o que aconteceu? O primeiro plano de reestruturação da Ford foi o quê? Foi racionalizar, porque naquela época você tinha a fábrica do Ipiranga, que produzia os caminhões, você tinha a fábrica de São Bernardo e tinha a fábrica de Taubaté. Então, o primeiro movimento foi: fecha a fábrica do Ipiranga de caminhões, transfere a linha de caminhões para São Bernardo do Campo, vamos tentar racionalizar, reduzir custos, né, para poder cruzar essa ponte até chegar o grande projeto da Ford, que é o projeto, na época, chamado de Projeto Amazon, né, que depois viria a se tornar a Camaçari, a fábrica de Camaçari. E precisava se cruzar essa ponte, sobreviver até a chegada da nova fábrica e de um novo produto, que era o grande projeto da Ford, né? Isso foi feito com muita maestria, vamos dizer assim, né? O projeto da Ford em Camaçari, ele foi um sucesso total, né? O EcoSport foi um produto totalmente inovador, né? À frente do seu tempo, que foi desenvolvido por engenheiros no Brasil, engenheiros brasileiros, né? Comandados pelo nosso amigo Luc de Ferran, né? E comandado pelo Antônio Maciel, na época, foi quem comandou esse projeto, e o Luc comandou aquela equipe maravilhosa de engenheiros que a Ford teve. Não, foi uma época muito, muito rica, né, da Ford, e então o projeto de Camaçari, ele nasceu forte, né, uma planta moderna, né, com um pacote de incentivos muito interessante, né, um produto campeão, então tinha tudo para dar certo. E foi um projeto vitorioso durante muito tempo. Só que, sempre tem um só que. Só que o que é? Quando uma empresa desenvolve um projeto desse tamanho, e o projeto de Camaçari, ele era embasado em dois aspectos principais, né? Um era o pacote de incentivos, né, que ia compensar o investimento que a Ford ia fazer ali, né, mesmo com a ajuda do BNDES e tudo isso, mas um pacote de incentivo fiscal interessante. E, do outro lado, uma fábrica moderna, um parque de fornecedores super eficiente e um produto campeão, né? E, junto com isso, um planejamento de volume que ia levar a Ford a um patamar de volume com o crescimento do mercado. Naquela época se falava o Brasil ia, né, ia realmente tinha um futuro tão grande de crescimento de mercado, e a Ford apostava também no crescimento de market share, que iria levar a Ford mais próximo ali do primeiro pelotão e tal. Então, tudo isso que fez parte do planejamento não ocorreu. Esse lado não ocorreu. Os incentivos, tudo bem, deu tudo certo, a fábrica implantada, maravilhosa. Não sei se vocês conhecem a fábrica de Camaçari, mas aquilo é um negócio espetacular, né? Então, tudo isso deu tudo certo. O EcoSport realmente foi um produto espetacular, espetacular. À frente do seu tempo, quando a concorrência percebeu, todo mundo ficou, pô, né? Vocês se lembram disso, né? Então, aí o que aconteceu? O Brasil começou a mergulhar em crises, né? Crises econômicas, crises políticas e tal. E o que aconteceu? Esse volume que estava projetado ali não aconteceu. A Ford Camaçari foi projetada para uma capacidade de 350 mil carros por ano, né? E o ano passado ela vendeu 130 e poucos mil carros. E nem tudo foi produzido lá, né? Muita coisa foi importada. Alguma parte, pequena, mas foi. Então, assim, a ociosidade da planta é absurda, né? Então a Ford tem amargado prejuízos aí sucessivamente, né, nos últimos anos. E
Quando a Ford decidiu fechar a fábrica de caminhões em São Bernardo, há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora, na minha opinião, e eu que conheço como as coisas funcionam lá dentro, eles podem até dizer que não, mas eu vou afirmar que sim, né? Esse plano já estava desenhado, né? Ele já estava desenhado. É claro que não é uma decisão batida o martelo, mas o plano já estava desenhado, né? E eu entendo que a pandemia só acelerou essa decisão, né? Por quê? A pandemia derrubou o mercado violentamente o ano passado e ainda agravou a situação. A pandemia e o câmbio, né? Que é outro componente também que tem atrapalhado muito não só a Ford, mas toda a indústria, porque toda a indústria depende muito da importação de insumos e de componentes. Então, o câmbio também acabou, né, atrapalhando. E a falta de uma política, né, voltada, embora os governos com os incentivos e tudo isso, mas uma política, porque incentivo é uma coisa assim, ninguém gosta de incentivo, não é bom para ninguém. Ele é conveniente muitas vezes, mas ele não é bom. Ele serve para quê? Os incentivos servem para compensar ineficiências. É para isso que existe, né? Não existe para outro motivo. Então, se você perguntar para qualquer empresa, pô, você quer ir lá para um país, os caras vão dar incentivo? As pessoas experientes sabem que aquilo pode acabar a qualquer momento, e aí os investimentos que você fez podem não, né, não ter o retorno que você esperava. O ideal é você ir para um mercado onde você tem uma estabilidade política, você tem um custo justo de produção, né? Enfim, isso seria o ideal. Então, o incentivo existe para quê? Para você compensar ineficiências. E é isso. Deixa eu fazer uma pergunta, até uma provocação para a Ford, né? Porque você falou que o incentivo ele serve para cobrir uma ineficiência. A gente vê ineficiência da condução econômica aqui no Brasil, política, sem estabilidade, o câmbio extremamente desfavorável. O custo do Brasil, exatamente, o custo do Brasil. Custo logística do Brasil é o mais caro do mundo. Exatamente. Então, todos esses fatores combinados que são reais, são verdadeiros, isso é indiscutível. Mas em termos de planejamento da Ford mesmo, eu não sei se procede, mas já ouvi, desde a notícia, uma série de especialistas comentando que a Ford estaria fadada a virar uma Kodak se não mudasse as suas estratégias, se não passasse a inovar em termos de produto, de serviço, para o cliente, para o mercado. Ou seja, aí eu realmente não sei. Se a fábrica era moderna, era ultrapassada, precisava investir em condução, eletrificação do transporte e condução autônoma, talvez, se transformar numa locadora para colocar os seus próprios automóveis e, de repente, já lançar um serviço junto com o Uber, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Faz sentido isso? Faz todo sentido, mas isso que você está falando não vale só para a Ford, vale para todo mundo, né? Então, o que acontece? A fábrica da Ford ela é moderna. O que aconteceu é que com essas coisas que eu estava explicando agora e a falta de um resultado positivo, o que acaba acontecendo? Você diminui investimentos. Você diminuindo investimentos, você não moderniza os seus produtos, você não cria produtos novos e você perde competitividade. Foi o que aconteceu com a Ford. A Ford não teve capacidade de atualizar, de modernizar os produtos, como outras montadoras fizeram. A Volkswagen, por exemplo, renovou toda a linha de produtos, né? Vocês sabem disso. A Fiat também fez, a GM também fez. E a Ford não fez. Não fez por quê? Porque não tinha capacidade para investir. Né? O resultado ruim durante anos e anos. Então a matriz olha e fala, pô, peraí, né? Eu vou investir lá com que recurso, né? E tudo bem, você coloca dinheiro, mas uma hora você pensa. Então, o que eu estava querendo chegar... A gente ouviu dizer que o último ciclo de investimentos da Ford se encerrou em 2016 ou 2015, e que dali para frente não houve, foram só coisinhas assim pontuais, ou tapa-buraco,
não houve aquele planejamento, olha, tem tanto assim, para programar a empresa pelos próximos 4 ou 5 anos. É isso mesmo também? Eu não sei se 2016 eu acho que é muito exagerado. Eu não vou afirmar isso porque eu acho que é muito longe, porque 2016, para ter acontecido isso em 2016, eles deveriam ter parado de investir alguns anos antes. E eu não acho que isso aconteceu. O timing aí não tem muita importância, né? Eu acho que o importante é o fato de que a Ford parou de investir, né? Ela reduziu os investimentos. Como você mesmo falou, ela trabalhou em coisinhas, em investimentos menos expressivos, vamos dizer assim, né? Então, mas o que eu quero completar o raciocínio é o seguinte: como é que se formou essa decisão, né, de deixar de produzir aqui? Então, esse cenário que eu acabei de descrever, né, a redução da capacidade de competir, né? Produtos ficaram velhos, né? Prejuízos acumulados, né? Aí você olha para o Brasil e você vê uma política totalmente escangalhada, né? Aí você olha para o futuro, você fala, bom, qual é o futuro, né, que eu tenho aqui? Né? Todo empresário pensa isso. Nenhuma empresa está em nenhum lugar para perder dinheiro, está para ganhar dinheiro. Então, tudo bem, a Ford pode até ter tido problema de gestão, e eu acredito que ninguém está livre disso. Não estou dizendo aqui que ela, né, não é isso, mas eu digo, o maior problema, eu acho que foi esse, né? As razões a gente pode marcar um outro dia para debater, mas assim, não acho que a gente deve apontar o dedo para uma coisa, é um conjunto de coisas, né? Tem problema de gestão? Tem. Tem problema, o país tem problema? Tem, né? Aí você, e a Ford tem uma condição peculiar, diferente de outras montadoras? Tem. A Ford, faz muito tempo que ela não pertence ao primeiro pelotão. O primeiro pelotão está lá, GM, Volkswagen, Fiat, com 16%, 17% de market share cada uma. A Ford está lá no segundo pelotão com 6%, 7%, junto com a Hyundai, junto com a Toyota, com a Renault, enfim, e com um volume muito abaixo dos caras, né? Então, a capacidade de você absorver custo, quando você tem uma capacidade tão ociosa como eu acabei de descrever, é muito difícil você sobreviver. E aí você pega essa condição, essa situação regional aqui no Brasil, e você pensa lá, o board da Ford, a Ford definiu uma estratégia global, e ela foi muito clara já. A gente pode até criticar e discutir a decisão, mas ou a forma como foi feita, tal, mas é uma decisão que é um direito da empresa, né? Ela decidiu não mais investir em automóveis, né? E investir aonde? O Gustavo falou isso: SUVs, vans, picapes, que é o forte dela. A Ford é campeã em picape, a F-150 é campeã de vendas há quantas décadas nos Estados Unidos, né? Eles são muito fortes na América do Norte em picapes. Então, o que acontece? Ela falou, bom, eu não vou mais investir onde eu estou perdendo dinheiro, tanto é que ela fechou uma série de fábricas no mundo. Sim, eu ia chegar nisso. Ela... Isso é fruto de uma decisão de planejamento mesmo, ou de repente teve um estopim lá atrás? Estratégia. Onde que a Ford, aqui no Brasil, a Ford se torna, a partir de agora, uma empresa pequena, uma empresa de nicho e uma empresa eminentemente importadora, né? Essencialmente importadora. E ela resolveu fazer isso no mundo, focar onde ela é forte, picape, SUV e eletrificados, né? Que ela está investindo bastante dinheiro nisso. Então, os recursos são escassos, então você tem que, muitas vezes, definir. E ela não foi pelo mesmo caminho que a Fiat foi. A Fiat primeiro se associou a Chrysler e agora a Peugeot Citroën. A gente imagina o seguinte, olha esse movimento, eram 4 empresas que viraram uma. Uma só. Eram 4, né? Viraram uma. Então, a Ford, ela não foi por esse caminho. Mas a gente não pode esquecer, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, janeiro de 2019,
a Ford anunciou, junto com a Volkswagen, uma parceria global, uma aliança global para desenvolvimento e fabricação de picapes, né? Certo? Certo? Certo. Um movimento. Então, não vamos esquecer disso, né? Isso aí pode ficar nisso ou pode não ficar nisso. Enfim, eu não tô sendo profeta, não quero ser profeta, só estou dizendo, muitos movimentos estão acontecendo, o ambiente competitivo do setor automotivo no mundo está mudando muito, né? Existem várias tendências aí que já estão se concretizando. Por exemplo, a eletrificação dos carros, que ainda é um desafio por conta de custo, né? Custo das baterias e todo esse negócio, do ponto de vista construtivo, é muito mais fácil você fazer um carro elétrico do que você fazer um carro a combustão. Número de peças infinitamente menor, né? Tanto é que hoje empresas que não são tradicionais do setor estão se arriscando a fazer carro. A primeira delas foi a Tesla, né? A Tesla chegou, aí todo mundo desdenhou, falou assim, esse cara, o cara foi aí e tal, o valor de mercado da Tesla aí está quase que igual a somando todas as montadoras juntas, né? Então, juntas. E aí todo mundo ficou assim olhando, e hoje você vê várias iniciativas de empresas que a gente chama de competidores assimétricos, né? Que são competidores de outros mercados que vêm para outro mercado investir e tem sucesso, né? Tem acontecido. Então você vê hoje a Amazon construindo um carro, a Amazon está fazendo um carro para distribuição de mercadorias, o Uber está fazendo um carro, né, para compartilhamento. Enfim, você vê também Oi? É? Oi? Diz que a Apple também. A Apple também, o Google também, enfim. Então começou um movimento de as montadoras acordaram um pouco tarde, mas existe um movimento hoje de algumas alianças, né, com as empresas de tecnologia. Porque o carro nada vai ser do que isso aqui sobre rodas, né? Vai ser um celular sobre rodas daqui a pouco, né? Então a tecnologia passa a ter uma importância muito grande. Então a revolução, todos esses movimentos aí vão acontecer cada vez mais, com mais intensidade. A gente tem que prestar atenção nisso, e as montadoras também, elas estão preocupadas com isso. Tanto é que elas têm hoje divisões, né, exclusivamente para desenvolver tecnologias, carro elétrico, carro autônomo, enfim, tudo que diz respeito ao futuro da mobilidade, né? São divisões de mobilidade do futuro, né? Tal. Agora, eu imagino que também esse pessoal não tenha tanto espaço na agenda do board, né? Porque é tanta prioridade, principalmente agora na pandemia, né? Que o cara fica lá para o final da reunião, ele tem lá 5 minutos para falar a coisa dele até isso aqui vingar numa montadora grande. Eu sei porque já estive lá dentro algumas vezes, sei como é que é. Mas cada vez mais é premente esse tipo de discussão, né? Hoje você vê fornecedores tradicionais de montadoras também desenvolvendo carros, né? Você tem uma ZF, por exemplo, que tem um powertrain pronto e já está pensando em fazer um carro, né? Faz todo sentido, não só para eles. Tem uma série de empresas que a gente está vendo aí. A Schaeffler está fazendo, quer dizer, então, o que eu quero dizer grandes mudanças virão pela frente, com muito mais intensidade e mais velocidade. Então, é um desafio para as empresas pensarem que aqueles velhos tempos acabaram. Não tem mais isso. Então, a gente vai ser chocado mais vezes, né? Mais vezes e mais vezes com notícias bombásticas, né? Porque acho que até em cima do que você falou, acho que é mais fácil uma empresa de outro ramo vir desenvolver um carro elétrico, que é uma engenharia muito mais simples do que um veículo a combustão, do que uma montadora se tornar uma empresa de tecnologia de ponta, no sentido, sei lá, de um celular, de uma Amazon, uma Apple, e trazer tudo isso no carro. É verdade, é o que está acontecendo. Mas eu acredito muito numa composição, né? Num novo cenário onde as montadoras vão se unir, já estão se unindo, as empresas de tecnologia. Algumas são... Precisa acabar com algumas arrogâncias aí, mas, enfim, tem que ter, né, essa união entre
as montadoras tradicionais, as empresas de tecnologia, as universidades, os centros de pesquisa, né? Tudo isso tem que acabar virando alguns centros, né, de estudo e desenvolvimento, né? Tem que unir essas pontas aí. E isso está acontecendo já de uma certa forma e vai acontecer cada vez mais. Eu não tenho dúvida disso. Então, assim, explicando a Ford, né, a gente pode criticar, pode não concordar, mas, cara, é uma decisão que a gente tem que aceitar, porque é uma decisão dela estratégica e a gente tem que acompanhar e ver o que vai acontecer no futuro. Ela vai se comprometer muito em termos de imagem aqui, né? Porque a gente já está sentindo assim, reflexos imediatos aqui próximo, né? Eu já estou vendo gente que eu conheço correndo para se livrar do carro Ford que tem, de medo. Isso é uma parte dos mais desesperados, né? Agora, isso vai acontecer. A Ford sabe também que ela vai ter que pagar uma conta. Essa conta vai ter que pagar indenização de concessionários, vai ter que pagar alguma indenização para, eventualmente, algum fornecedor, né? Vai ter que pagar a indenização dos funcionários, vai ter um custo, vai ter um preço para pagar. E vai ter que ter um preço para pagar no custo da imagem também, né? Porque tem esse problema que você está falando, né? Dos consumidores fugirem um pouquinho da marca por conta de desconfiança. Mas isso, para o que a Ford pretende aqui no Brasil, se tornar uma empresa agora de nicho, não é um grande problema. Você entendeu? Porque o que ela vai importar? Ranger. Se você tiver que comprar uma picape, você não vai deixar de comprar a Ranger, que é fabricada na Argentina, porque a Ford deixou de fabricar o EcoSport aqui. Eu não acredito, né? Porque é um produto que é reconhecidamente um produto de qualidade. A Ford não vai abandonar o país, ela já disse que não vai, ela vai enxugar a rede. Hoje ela tem 282 concessionários, talvez ela fique com, sei lá, com 50, não sei. Ela vai ter que dimensionar, já deve ter dimensionado, mas ela vai ficar com um universo de concessionários para poder vender e prestar assistência técnica para quem? Para a Ranger, para a Transit, para o Bronco, que vem do México, para o Territory, lá que vem da China, enfim, para o novo portfólio de produtos da Ford. E para os futuros que vem aí, né? Que no futuro breve a gente vai ter mais produtos eletrificados aí. O Brasil vai chegar um pouco mais tarde nesse negócio? Vai, mas vai chegar um dia, né? Não tem dúvida. E aí a Ford... Agora, aí vale uma questão, Flávio, é o seguinte, como é que fica para a Ford e como é que fica para o Brasil o chamado enquanto isso? Enquanto essa nova situação não se concretizar, certo? A nova Ford não estiver delineada, definida, clara para o mercado, né? E para o Brasil mesmo, o que vai acontecer enquanto isso? Vai ser um desastre, né? Ela vai ter que passar por isso, vai ter que passar por isso. Tudo tem uma conta para pagar, Roberto. Não tem free lunch, né? Como se diz, né? Não existe, cara. Então, se você toma uma decisão, você tem que saber exatamente quais são as consequências dessa sua decisão. E você tem que ter força suficiente, recursos para enfrentar essas consequências. Mas eu tenho certeza que a Ford pensou em tudo isso. Quando a empresa toma uma decisão desse tamanho, ela já pensou em tudo. É o que eu te falei, não é uma decisão de um dia para a noite. É uma decisão que tem sido construída, desenhada, né, e discutida, calculada, qual é a provisão que a empresa vai ter que fazer para pagar a indenização de concessionário, funcionário, fornecedores, e também sobreviver, né? Vai ter que ter uma grana aí para sobreviver, né? Até começar a ramp up de novo, enfim. Tudo isso deve estar completamente reservado nos livros da Ford. Tiveram pelo menos 2 anos para pensar nisso, né? Está pensando nisso, né? Com certeza. E guardando dinheiro. O que vai acontecer, por exemplo, com o resto da indústria no Brasil, por exemplo?
A gente tem ouvido dizer algumas coisas que o Brasil vai ter um papel de até conseguir entrar no mercado de primeira linha com elétricos, com híbridos, com essas coisas mais futuristas. O Brasil vai ser o fiel depositário da tecnologia, do último estágio da tecnologia a combustão. Ou seja, das coisas velhas, entre aspas, né? É isso mesmo? O que você acha? Não sei, cara, é difícil prever isso, porque hoje a gente está vivendo um momento um momento de muitas perguntas e poucas respostas, né? A pandemia, ela veio provocar um processo de insegurança geral, né? Por quê? É uma crise muito diferente de qualquer outro tipo de crise. Qualquer crise econômica, política, você estuda o problema e você encontra os caminhos ou os planos para reagir àquele cenário, né? Aqueles cenários que você desenhou. Mas, nesse caso, você não consegue. Porque se a gente perguntar para nós mesmos, se a gente retroagir 3, 4 meses atrás, qual o cenário que você via para 2021? Era diferente do que a gente está vendo agora. 3 meses. A gente achava que 2021 as coisas iam melhorar, né, que podia ter... Então a gente está avançando e está vendo que a pandemia voltou agora. E voltou mais forte do que estava no primeira onda, sei lá o que você quer chamar. A vacina chegou, mas, né, está muito difícil esse negócio. Então, existe hoje um ambiente muito inseguro, até para decisões de investimento. Eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo agora, né? No mundo. Então, é muito difícil entender qual vai ser a velocidade que as coisas vão acontecer e o pace, né? Que as coisas vão acontecer com relação a isso que você está falando. De um lado, você acelera, né? Porque você tem forçosamente desenvolvimento de tecnologias para superar as dificuldades do dia a dia, né? Que a gente já viu aí acontecer desde a pandemia, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, né? Está sendo muito mais utilizado. Nós estamos vendo o e-commerce, né, dominar todo tipo de negociação. Nós estamos vendo muita coisa sendo antecipada, né, com uma velocidade muito grande. Claro. Por outro lado, só para completar, Gustavo, por outro lado, você tem uma grande insegurança nos grandes investimentos de longo prazo, né? E alguns mercados muito mais do que outros. Então, é muito difícil fazer previsões, né, nesse momento. No ano 2000, a China iniciou um plano nacional de eletrificação do transporte. Eles começaram a investir fortemente enfim, pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos, até por uma questão da poluição, que era uma coisa absurda, sempre foi lá na China. A gente vê a União Europeia num movimento parecido. Foi um pouquinho depois, mas também tem um plano estratégico de eletrificação do transporte. O Brasil não tem isso até hoje. A gente tem alguns veículos que se trazem para cá, mas não faz parte de um planejamento de eletrificar o transporte no Brasil. Essa dessincronização, o quanto que ela atrapalha no planejamento da indústria da matriz, para trabalhar aqui no Brasil mesmo, em avançar com produtos, com tecnologia. Eu estava dando risada, Gustavo, porque eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, o seguinte, né? O Brasil não consegue nem aprovar uma reforma tributária, né? que é uma coisa premente, né? E tudo. É um governo hoje paralisado. Nós vamos ficar para trás em muita coisa, infelizmente. Infelizmente. Nosso governo, um governo... eu não quero discutir política aqui, porque não é o caso, né? Mas eu estou discutindo, respondendo sua pergunta, eu acho que o Brasil vai ficar para trás. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Brasil vai ser um dos últimos da fila aí, né, no recebimento de novas tecnologias. Mas o quanto isso atrapalha para a indústria, no sentido de lá fora estar desenvolvendo uma tecnologia de ponta, de última geração,
e aqui no Brasil você está com a mesma empresa trabalhando com um portfólio completamente diferente. Não, claro que atrapalha, né? Claro que atrapalha. O ideal seria que tudo fosse mais ou menos concomitante, no mesmo tempo e tal. Mas isso nunca vai acontecer, porque você tem economias em patamares muito diferentes, né? Isso vai continuar tendo, né? Países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos e tal. Então, isso sempre vai ocorrer. Agora, o descompasso hoje é maior, né? O descompasso é maior. O ideal seria que o Brasil tivesse acompanhando tudo isso, né? E o Brasil até tentou o Roberto se lembra muito bem disso, com as leis de emissões dos caminhões, né? Tentou se igualar à Europa e tal, e é uma coisa muito difícil, né? Porque a necessidade de investimentos que você tem num país como o Brasil, para você retornar esse investimento é muito difícil, né? Enquanto que lá na Europa é muito mais fácil, nos Estados Unidos e tal. Então existe um descompasso aí, mas esse descompasso hoje é maior ainda, porque infelizmente nós estamos no meio de uma pandemia, e o nosso governo é um governo que está paralisado, sem saber o que fazer, né? Não consegue aprovar nenhuma reforma. Você imagina isso? Quer dizer, então... É o seguinte, se não aconteça nada e a gente tenha que sobreviver a mais 2 anos desse governo, até entra o novo, até você começar a ver os efeitos desse começo, não vai lá para frente. Realmente, as perspectivas brasileiras... Infelizmente vai, você tem razão, infelizmente vai. É a nossa realidade, né? A nossa realidade é essa. A gente estava comentando no início que está difícil até para os mais otimistas, né? Mas eu sou otimista, eu acho que nós vamos sair dessa, eu me revolto com algumas coisas, a gente fica realmente irritado com algumas coisas que acontecem no nosso país, mas a gente tem que ser otimista e temos que fazer a nossa parte, mas tem que criticar o que está errado também, né? Não adianta a gente ficar achando que está tudo bem, porque não está, a gente sabe que não está, né? Você está vivendo aqui, você sente na pele o que acontece, pô. Você é o brasileiro e o brasileiro inteligente, então, certo? Não adianta dizer com propaganda que a gente não vai engolir mais essa... Mas, Flávio, outra coisa é que a gente vê que há outras montadoras em momento difícil também aqui no Brasil. Até que em participação de mercado menor do que a Ford tinha até o momento, essa segunda-feira passada aí. Mas a questão da Ford é um pouco peculiar, né? Um pouco diferente, porque tem esse reposicionamento global. E outras montadoras não, é questão de pouca venda mesmo. O que isso pode servir de muleta ou não para essas montadoras, no sentido de que a gente já está vendo uma série de empresas fechar as portas aqui no Brasil, a Sony, enfim, diversas indústrias estão encerrando as operações por aqui por motivos diferentes, ou baixa de venda, o câmbio desfavorável, motivos fiscais, enfim, não interessa o motivo. Mas isso vai ser muleta para outras montadoras? O que vai ser muleta, Gustavo? Desculpa, não entendi bem a tua formulação, me perdoa. Não, o argumento da Ford de deixar o Brasil. Você acha, a sua pergunta é... Não, porque a gente está vendo outras montadoras em crise, tá? Estão com pouco volume de vendas, pouco recurso para investimento aqui no Brasil, e de repente elas podem se sentir encorajadas a deixar o Brasil também. Entendi sua pergunta. Que tem rolado nesses últimos dias. Não, tá certo. Então, essa pergunta, muitos jornalistas têm me feito essa mesma pergunta. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, né? Por que eu não acredito nisso? Eu acho que, se a gente olhar segmentos do mercado, por exemplo, se você olhar o mercado premium, né? Onde estão lá BMW, Mercedes, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo e tal, é um segmento onde essas empresas foram obrigadas a investir em fábricas, né, no passado, né?
no governo Dilma foi criado o programa Inovar Alto. O programa Inovar Alto era um programa perverso, no sentido de que ele praticamente obrigava as empresas a investirem em plantas, porque era assim, ou você investia numa planta ou você estava fora do mercado. Né? Por quê? Eles colocaram uma carga tributária tão absurda, né? E combinado com a subida do câmbio, era impossível você continuar no país, né? Atuando no país sem ter uma fábrica. Por outro lado, eles colocavam uma série de promessas que, se você construísse a fábrica, né, e você atingisse o volume X, o investimento Y, tal, você tinha algumas benesses que iam diminuindo essas desvantagens que eles criaram, né? Eles colocaram um bodão na sala e aí falaram assim, ó, se você se comportar bem, a gente vai tirando. Não era um bode só, eram vários bodes, vai tirando os bodes na sala. Puseram um monte de bodes, né? Mas, enfim, então, figurativamente, foi isso que aconteceu. Então, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu instalei a fábrica da Land Rover aqui no Brasil, né? Quando eu estava lá. Então, eu sei muito bem, negociei com o governo, então eu sei muito bem como foi isso. Só que, naquela época, o que acontecia? O que as montadoras pensaram? Todas elas investiram em fábricas, com exceção da Volvo, né? A Volvo tomou uma decisão de não fazer fábrica aqui. Talvez a decisão mais acertada tenha sido da Volvo. Mas, enfim, o que se pensava naquele momento? Nós vamos investir X, não era um dinheiro muito grande comparado com o investimento das montadoras, vamos dizer, ditas de massa, de grandes volumes, mas era um investimento razoável, invisto aqui, em contrapartida eu tenho um incentivo fiscal, né, que os estados estavam oferecendo e tal, e baseado num planejamento, mais uma vez, vou voltar do planejamento de volume, né, céu de brigadeiro, naquela época se falava, o Brasil vai bombar, pré-sal, lembra disso, né? Pré-sal, o Brasil vai bombar, pô, não tem, né? Então, por mais cenários que você construísse, sempre ia dar uma conta positiva. Só que, de novo, né, não aconteceu isso, né? O Brasil mergulhou em crise, câmbio subindo, tudo isso, então derrubou todo mundo. Então, essas fábricas, hoje, são as mais vulneráveis, na minha opinião. Né? A Mercedes já saiu, já fechou, já decidiu encerrar, a Audi também está indo. Oi? Mal abriu, fechou, pô. Exatamente. Ela mal abriu. Então, a Mercedes fechou a planta, a Audi também parece que está indo para o mesmo caminho. A Land Rover não falou nada, mas não sei quanto tempo eles vão aguentar ainda aqui produzindo com essa fábrica gigantesca que eles têm lá. E a BMW também. A diferença é que a BMW ela tem um product range maior, né? E ela começa com um ticket muito mais baixo, né? Que a Land Rover começa aqui mais alto, né? Com o produto de entrada então o volume da BMW é maior, então dá para absorver melhor os custos fixos. Mas, enfim, então você tem algumas situações mas não provocadas pela Ford, você me entendeu? Sim. Eu não acho que a Ford tenha provocado nada. Cada empresa tem uma condição peculiar e uma estratégia. A Ford teve essa estratégia. Isso não quer dizer que outras empresas vão ter a mesma estratégia, né? Eu imagino que você, Gustavo, não esteja falando exatamente das marcas primas, você está falando de outras empresas aí menores. Mas as PSA da vida, né? Então, mas agora muda com a Fiat. Que vira Stellantis. Agora eles têm uma chance de reestruturar os negócios aqui, né? Por isso que eu falei, esses movimentos vão acabar acontecendo mais, né? Porque é a busca por sobrevivência, não tem milagre, né? Tá. E é o seguinte, a gente está vendo por exemplo, essa ação aí do grupo da Fiat, vai se juntar, vai se repaginar, né? E é possível até que algumas marcas desapareçam e sejam absorvidas. Tá? Agora,
E a gente vê também, nesse momento aqui, da Ford, pelo menos o pessoal da Bahia já está falando, né? Já estão mandando carta convite para embaixada, para montadora do mundo inteiro aí, né? China, Coreia, tal. Quer dizer, alguém, nesse momento aqui, vai ter alguma leitura de que é para vir, de que vale a pena vir para o Brasil? Pô? O que muda nas exigências para esses caras aí? Não muda nada, só a única coisa que pode mudar é o que eu falei, a estratégia global, né? A Ford tinha uma estratégia, né? Pode ser que tenha uma empresa que se interesse em vir para cá, apostando no futuro, que tenha muito caixa, fala assim, puta, eu vou perder dinheiro 10 anos aqui, mas lá na frente eu vou ganhar. Pode acontecer, você entendeu? Então, porque lá tem muitos assets lá, né? Na fábrica de Camaçari, até na Trora, né? Que é uma fábrica pequena, mas, pô, é um produto brasileiro, porra. É um produto brasileiro. A Ford comprou a Trora, é claro, todo mundo sabe, comprou com intenções de pegar mais incentivo, né? Para o Nordeste. Mas ela melhorou aquele produto, tal. É um produto brasileiro, um produto 4x4, um produto que o pessoal gosta da Troller, né? Então tá lá, tá lá. É uma questão de preço, né? Tá certo? E a questão de coragem, né? E coragem e situação e estratégia. Assim, puta, eu vou fazer conta. A Ford fez a conta e ela resolveu não apostar. A Ford fez a conta e falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver com a minha estratégia global. Eu defini uma estratégia, não tem nada a ver. Então, eu vou fechar. Pronto. Agora, pode ter uma outra empresa brasileira ou estrangeira que fala assim, peraí, eu vou ver isso aí, vou olhar, né? Principalmente se o custo for minimizado, né? Se o preço for barato, né? Tem muita gente que estaria interessada nisso. Oi? Que o noticiário está dizendo, a gente tem visto isso aí já essa semana, que o governo da Bahia fez contato com China, Coreia e Japão. Só tem esses com chance de, quem sabe, né, aceitar e vir tentar uma aventura por aqui? Eu acredito que sim, né? Porque são os mercados onde tem as empresas com grandes mercados, grandes volumes também, são empresas mais novas, né? São empresas que não estão aqui ainda, com exceção da Chery, né? Que a Hyundai que estão aqui, e a Kia está como importador ainda. Enfim, eu acho que do lado da Ásia é onde teria a grande oportunidade de alguém querer vir para cá. É isso aí. Quem sabe acontece, né? Então, entendeu? Não dá para apostar que não, né? Porque depende muito. Se for muito barato se instalar, né? Pegar uma planta já pronta, né? Que você não tenha que investir muito dinheiro. Se o governo te der um incentivo, né? Para você vir, né? Pô, dependendo, se o cara tiver fôlego para falar assim, como eu falei, vou perder dinheiro aqui 10 anos, mas daqui na frente vou desenvolver carro elétrico, vou fazer isso, né? Pô, tô aí. O mercado brasileiro é um mercado respeitável. Quer dizer, não o mercado hoje, o potencial do mercado brasileiro é um potencial respeitável, né? Sim. Bom, e pensando... Quando eu estava de Brasil é o país do futuro. Continua sendo? Com certeza. Isso é verdade também. Aliás, é por isso que todo mundo investiu aqui, né? Só que, né? Só que... Bom, a gente espera que alguém tenha essa visão de futuro e possa investir no Brasil, trazendo tecnologia de ponta, não só disputando com mais do mesmo, né? Possa inovar e acelerar essa modernização da nossa indústria. O Brasil é um país que não tem uma fábrica brasileira, né? Quem sabe um empresário brasileiro arrojado não topa fazer um negócio desse, né? Quem sabe um novo orgulho nacional, né? Onde está esse cara? Sei lá, cara, não sei.
É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer, Flavinho. Tem uma última perguntinha para você. Tem uma última perguntinha O Roberto sempre tem a última. O Roberto sempre tem a última. Ele parece aquele filme do Columbo. Você lembra daquele filme do Detetive Columbo? O detetive, tá certo. O detetive que usava aquela capa, assim, sabe? O cara. Gustavo não tinha nem nascido nessa época aí. Você chegou a ver, Gustavo, esse filme? Era um seriado. Conheço. Seriado. E o Columbus era o seguinte, era um detetive, um investigador, ele ia investigar um crime e tal, o cara ele fazia as perguntas, parecia um tonto, né? Mas não fazendo nenhuma referência a você, mas ele se fazia de bobo, né? Fazia as perguntas e tal. Aí, quando ele se despedia, falava, pô, então, obrigado e tal, a pessoa, né, que era o suspeito, ficava relaxada. Puta, graças a Deus esse cara foi embora. Quando ele saía da porta, ele voltava e fazia só mais uma perguntinha. Aí é que ele desmontava tudo, né? Então, eu me lembro muito disso quando o Roberto sempre falou, a última pergunta. Vamos lá. A minha última pergunta, no estilo Columbo, é o seguinte: se é para acreditar em alguma coisa, tá certo? Vamos torcer para que, né, se defina alguma coisa positiva para esse país. E você, conhecendo bem os dois lados dessa moeda, vamos dizer, auto de passeio e comercial, certo? Qual das duas faces dessa moeda você acha que tem mais chance de avançar mais ou avançar mais rápido? Vamos ter modernidade em automóveis ou vamos ter modernidade em caminhões? Bom, veja, depende da modernidade que você está falando, né? Naturalmente, você tem mais avanço aonde você tem mais volume, né, para absorver investimento. Isso é uma coisa natural. Mas dependendo da modernidade que a gente está falando, às vezes é muito mais fácil você instalar isso num veículo de carga do que em um automóvel, né? Ou mais premente, vamos dizer assim. Então, é relativo isso. Mas legal, prazer falar com vocês, vamos manter contato, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou às ordens. Eu queria também dizer, para terminar, se vocês me permitirem, que atualmente eu sou sócio de uma consultoria, de um escritório de consultoria, que chama-se MRD, M de Maria, R de Rei e T de Dado, Consulting. Se vocês permitirem colocar o site aí, eu vou agradecer vocês. Claro. Se não, também não tem problema. Mas é www.mrdgestal.com.br. É uma empresa muito bacana, somos em 4 sócios aqui no Brasil e temos um sócio, um escritório em Portugal também. Nós trabalhamos em projetos de gestão, planejamento estratégico e gestão. Nós temos dito que o nosso posicionamento é que nós somos agentes transformadores, né? Nós trabalhamos para empresas, para levar a empresa do ponto A para o ponto B, e o ponto B é sempre melhor que o ponto A. Então, a gente trabalha para melhorar, resolver desafios, né? E também assistir a empresa, né, nos seus planos de crescimento, né? Não só empresas com problema, mas empresas que têm um desafio de crescer 2, 3 vezes nos próximos 3 anos. Então, nós ajudamos a empresa a fazer isso através do nosso conhecimento, a nossa experiência e as nossas ferramentas. E também a gente tem vários parceiros, né, nós trabalhamos muito com operações estruturadas, operações financeiras estruturadas também, se a empresa precisa de recurso ou não, enfim. Trabalhamos com o nosso conhecimento, nossa experiência e também com parceiros que nos ajudam aí a fazer. Estou muito feliz nessa fase nova, estamos feito bastante trabalho, muito legal. Bacana, então desejamos sucesso aí para o empreendimento. Oi? Desculpa. Considere-se abraçado. Opa! Abraço para vocês também, viu? Muito obrigado aí. Bom, Flavinho, eu queria agradecer a você, então, agradecer os esclarecimentos sobre Ford, porque a gente não ficou no lugar comum, deu para entender bastante da visão de negócio da montadora.
Enfim, torcer para alguém assumir as operações que estão sendo deixadas agora, né? Então, para quem chegou... depois eu vou cobrar da Ford, porque a Ford não está falando nada, eu estou falando por ela, eles têm que me pagar alguma coisa, né? Eu acho justo, eu acho justo. Pessoal, você chegou até o final... Mas eu estou brincando, eu faço isso porque, primeiro, é justo, né, fazer, e eu falo a verdade, né, não tenho o que esconder, não tem nada disso. Legal. Então, quem chegou até o final, eu vou pedir aquele joinha para se inscrever no canal, tem que ativar o sino para receber as atualizações dos novos vídeos do canal MTED e compartilhar. Vamos viralizar isso aí nos grupos do Zap, do Telegram, do Facebook, em todos os lugares. Legal. Para todo mundo. Bom. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade.